Graça e paz, igreja. Vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 4 até o versículo 8. Lucas 8, versículo 4 até o versículo 8. Você já se perguntou alguma vez por que algumas pessoas agem de formas distintas a respeito da palavra do Senhor, enquanto outras a consideram com todo zelo, rega a palavra do Senhor no seu coração, deixa o seu coração ser confrontado, enquanto outras ficam desatentas ou não dão o devido valor. O Senhor Jesus Cristo vai nos falar a respeito desse tipo de assunto. Nós temos aqui, meus irmãos, 15 minutos para fazermos um diagnóstico do seu coração. Que tipo de coração é o teu? O Senhor vai nos revelar, o Senhor Jesus Cristo. Eu farei a leitura, os irmãos apenas me acompanhem. Versículo 4, afluindo uma grande multidão, e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus por parábola: eis que o semeador saiu a semear, e a semear, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre a pedra, e tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra, afinal, caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por 1. Dizendo isto, clamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Feche os seus olhos mais uma vez. Pai, fale aos nossos corações, ó Espírito Santo. Vá, Senhor Deus, plantando essa semente, germinando, fazendo criar raízes em nossos corações, e impeça que o inimigo venha roubar a semente do nosso coração. Nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo, nessa parábola, vai falar a respeito de 4 tipos de solos, esses os quais recebem a semente que será plantada. A mensagem de hoje é extremamente relevante, pois nos alerta dessa necessidade primordial e urgente para termos a atitude correta diante da palavra do Senhor. A atitude correta, no zelo, com responsabilidade, quando nós estamos diante da palavra do Senhor, quer seja pregada, quer seja meditada, lida ou meditada. Diante dessa grande revolução digital, nós temos acesso a muitas informações, e é inadmissível, meus irmãos, termos pessoas ainda no meio da cristandade que vá buscar, que se dedique, que é tentada e que a buscar conselhos de outras fontes que não seja da palavra do Senhor. Se nós afirmamos que temos o repositório da riqueza, da sabedoria, vinda direto da eternidade, porque insistimos e porque ainda somos tentados a buscar e a ouvir outros conselhos que não da nossa palavra, que nos foi contemplada, nos foi presenteada pelo Senhor Jesus Cristo. E como nós não temos muito tempo, já quero ir direto aos diferentes tipos de solo. Os discípulos chegaram para o Senhor Jesus e falam: Senhor, o que o Senhor quis dizer com essa parábola? E Jesus explica no versículo 11, pode deixar a sua Bíblia aberta. Jesus começa a explicar, então, no versículo 11, ele nos dá a chave da explicação dessa parábola. Jesus diz assim: este é o sentido da parábola, a semente é a palavra de Deus. No versículo 12, Jesus também vai explicar que o coração é esse repositório da palavra de Deus. Quando a Bíblia utiliza o coração nesse sentido figurado como o lugar onde estão contidos os princípios, os valores, os pressupostos, os quais nós nos comprometemos, e que esses valores vão influenciando a nossa vida, o nosso modo de pensar, o nosso modo de agir,
os nossos pensamentos, sentimentos, as nossas decisões, é o centro, o coração é o centro de adoração. Por isso que é plantada ali, a palavra é plantada no coração, e por isso que a Bíblia utiliza o coração. E qual é o primeiro tipo de coração? E aí nós vamos fazer esse diagnóstico. Eu gostaria que vocês fizessem esse autodiagnóstico. Jesus nos apresenta o primeiro coração. No versículo 12 ele explica que é o grupo de pessoas do coração roubado. Nós fazemos parte desse tipo de pessoas que tem o coração roubado, ou por acaso na nossa caminhada cristã, nós temos percebido que o nosso coração está sendo assaltado. Perceba então no versículo 12, Jesus explicando: a semente que caiu à beira do caminho são as que ouviram, vem a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que crendo sejam salvos. Esse tipo de pessoa, meus irmãos, esse tipo de solo de coração, é aquele que ouve a palavra e imediatamente vem diabo e rouba a palavra. Mateus usa literalmente isso, imediatamente. Por que imediatamente? Perceba a urgência de Satanás de roubar a palavra do coração, porque ele sabe que essa palavra tem o poder, tem o potencial de impactar, de transformar, de salvar vidas e de confrontar e de moldar os nossos pensamentos. Ele não perde tempo, ele vem e assalta a palavra do coração. É o coração roubado por Satanás. E Jesus não teve nenhum tipo de constrangimento intelectual de nos alertar que existe essa realidade, esse mundo espiritual paralelo ao nosso. Esteja alerta, irmãos. Jesus, na sua caminhada aqui na terra, enquanto encarnado entre nós, ele disse o seguinte: ele mandou até um recado para Herodes, falou: diga àquela raposa que eu ainda curo e que eu expulso demônios. Jesus, em Lucas 4, 40 e 41, vai nos dizer a respeito, Lucas nos fala a respeito que Jesus trouxeram muitos enfermos, doentes, e que muitos daqueles teve demônios expulsos pelo Senhor Jesus Cristo. Então estejamos alertas a essa realidade paralela. Eu não quero assustar, tem gente que não gosta de ouvir a respeito disso, mas ele está aí, o coisa ruim está aí, roubando a palavra. Quantas vezes eu já não estive sentado, adolescente, nos bancos, e contando os holofotes, contando as lâmpadas para ver. Ele está lá, como é que ele faz isso? Roubando a palavra, desviando a nossa atenção. Hoje eu pego um erro gramatical do pastor, né? E a gente fica ali na atenção. O coro cantou, será que alguém vai desafinar? Ele está ali, entra alguém no corredor atrasado, ele está lá, olha lá, a pessoa está entrando, as mulheres vão analisar a roupa, o corte de cabelo. Quantas vezes estou aqui, né? Eu já estive olhando aqui, mas o meu corpo está aqui, mas minha mente está lá, nas coisas lá de fora, nas preocupações. O diabo utiliza dessa estratégia. Por quê? Porque ele sabe que a palavra é perigosa para ele no nosso coração. Então estejamos alertas. Não viva nesse mundo de poliana, sempre tem um lado bom. Não existe lado bom do inimigo, só tem coisa ruim. Ele quer a nossa destruição. E Jesus nos alerta aqui, ele vai roubar a palavra porque ele não quer que ninguém creia e que ninguém seja salvo. Ele explica a respeito disso. Então nós estamos em constante guerra. Estamos em constante guerra, estejam alertas sobre isso. Em casa, naquele momento de devocional, ele vai tentar te afastar desse momento precioso. Ele vai, no momento ali que você está lendo, o versículo, ele lê rápido, e aí só que tua cabeça está em outras coisas. Então estejamos alerta dessa guerra. O segundo tipo de coração, meus irmãos, é o coração superficial. Vai fazendo o diagnóstico do seu coração. O coração superficial, Jesus explica no versículo 13: é a semente que caiu sobre a pedra, são os que ouvindo a palavra recebem com alegria, estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo e na hora da provação se desviam. Esse é o grupo de pessoas que recebem até com alegria a palavra do Senhor. Ela é boa, agradável, traz benefícios, mas na hora das provas, do teste, para ver de fato por quem o coração é conduzido, por quais valores o seu coração é conduzido,
de repente a pessoa se desvia e começa a buscar outros valores, outros conselhos. Infelizmente, meus irmãos, dentro da nossa igreja temos visto pessoas buscando conselhos de fora, e isso tem fragilizado o casamento, tem fragilizado família, desfeito casamentos, porque tem ouvido outros conselhos que não o conselho da palavra do Senhor. Não seja um coração superficial. Deixe a palavra de Deus criar raízes em seu coração. Regue a palavra, medite a palavra, confronte os princípios e valores do seu coração. Deixe a raiz entrar no fundo do seu coração e entrar nos cantos mais escuros do teu coração, expulsando ídolos, mudando e moldando a sua mente. Não seja um coração superficial, de forma nenhuma. O terceiro grupo, meus irmãos, que Jesus apresenta, o terceiro tipo de coração é o coração dividido. Você tem sido um coração dividido? Perceba no versículo 22, Jesus vai explicar o que foi semeado entre os espinhos. A semente é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Esse grupo de pessoas são aqueles que têm o coração entulhados de espinhos, das preocupações das coisas deste mundo. São aqueles que vivem com desejos e têm o coração dividido com os desejos humanos. Ouvem até a palavra, mas seus corações estão ocupados com as preocupações, com a fascinação desse mundo, preocupações excessivas com a segurança financeira, com a saúde, com o sucesso, os problemas familiares, a ansiedade do futuro. Essas coisas podem se tornar ídolos, roubando a sua atenção e a sua fé. Lembra que Jesus disse: ninguém pode servir a dois senhores, ou servirá a Deus ou servirá a Mamon. É a fascinação da riqueza, o encanto, a sedução, a ilusão pelo dinheiro, pelos bens materiais. Essa fascinação, presta atenção, meus irmãos, gera uma competição, gera avareza, gera orgulho. Essa autossuficiência vai sufocando essa dependência de Deus que precisa, essa consciência da dependência de Deus que precisamos constantemente ter. As preocupações, ambições humanas impedem esse crescimento espiritual e, como consequência final, não há frutos. Esse é o coração dividido. Matthew Henry, comentando esse versículo, diz: muitos professam a fé, mas vivem tão preocupados com os assuntos deste mundo que não tem tempo nem disposição para cultivar a piedade, para cultivar a palavra do Senhor. Meus irmãos, precisamos sim ouvir a palavra, mas ouvir não é apenas suficiente. Precisamos sim acolhê-la, protegê-la e praticá-la. O quarto grupo que o Senhor Jesus, e o último grupo que o Senhor Jesus nos apresenta, que é, no versículo 15, ele explica: aqui caiu na boa terra, são as que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra, estas frutificam com perseverança. Esses cuidam, regam, adubam a palavra. Esse tipo de solo, esse tipo de coração, são os de bom coração, é o coração receptivo. Quarto grupo, coração receptivo. Refere-se à pessoa que foi regenerada pelo Espírito Santo, cujo coração foi preparado por Deus. É a pessoa de bom e reto coração. Ela está disposta a receber a palavra, a cuidar da palavra, a regar a palavra, a confrontar os seus princípios e valores, ver o que eu aprendi, o que eu aprendi na minha caminhada, o que foi ensinado. Será que está de acordo com o que eu recebi do Senhor Jesus Cristo? Se não, então eu tiro a coisa ruim e coloco no lugar as boas e verdades eternas da Escritura do Senhor. A palavra precisa ser meditada, precisa ser lembrada, precisa substituir as más raízes, as ervas daninhas, por aquilo que realmente vem da boa semente que é do Senhor. Precisa frutificar com perseverança. Esse é o bom coração, é a boa terra, o coração receptivo. Examine, meus queridos, examine o seu coração. Ele tem receptivo?
tem sido receptivo à palavra do Senhor. Agostinho de Hipona, no seu livro Cidade de Deus, nos alertou a respeito desses 3 inimigos, os inimigos da nossa alma. Ele nos fala o seguinte, que os crentes têm 3 inimigos. É a natureza pecaminosa, que habita ainda no nosso coração, a influência do diabo, que está por aí, tentando nos afastar de Deus, e a sedução da cidade. Gregório Magno também nos fala a respeito disso, que o inimigo, o crente tem 3 inimigos: o mundo, a carne e o diabo. Jesus nos alerta a respeito disso, do coração, desses tipos de coração: o coração superficial, envolvidos ainda com a sua própria corrupção; o coração dividido, que é envolvido com a fascinação do mundo; e o diabo, que está sempre pronto para nos assaltar da palavra que nos foi plantada em nosso coração. E aqui eu quero finalizar, meus irmãos, fazendo a seguinte, levantando os seguintes questionamentos, né? Nós estamos aqui fazendo esse check-up do nosso coração. E que tipo de terra você é? Que tipo de coração você tem, você se encontra hoje? É o coração roubado? É o coração superficial, que não deixa as raízes se aprofundarem? O coração dividido, porque ainda encontra-se cheios de entulhos, com a fascinação das coisas deste mundo? Ou o coração receptivo, que recebe a palavra, que rega a palavra, que deixa as raízes penetrarem e mudarem, retirar as más raízes e mudarem aquilo que precisa ser mudado no seu coração? Jesus termina essa parábola clamando. Olha o que ele diz. Ele fala assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Se essa palavra, se essa frase, se Jesus estivesse hoje dizendo, ele falaria assim: o que vocês vão fazer agora com essas palavras? Qual será a tua reação com esse tesouro que foi plantado no seu coração? O diabo está aí, vai tentar roubar a semente. Ou será que nós somos aqueles tipos de pessoas do bom coração que saem daqui e aí no carro conversa, filho, esposa, o que Deus falou no teu coração? Ou quando a gente está vindo para a igreja, vindo com aquela expectativa, o que Deus vai falar para mim hoje? Será que é essa a tua expectativa hoje? Será que você sentou nesse banco e fala assim: Senhor, estou aqui, fala, pois eu quero ouvir a tua voz, eu quero ser confrontado pelo teu Santo Espírito. Muda o meu ser, muda o meu coração, muda a minha vida, muda, Senhor Deus, a minha história. Que tipo de coração você tem sido? Que o Senhor nos abençoe. Não deixe o inimigo roubar essa palavra. Regue com responsabilidade, pois seremos cobrados na eternidade de como fizemos e tratamos o tesouro que nos foi confiado. Que o Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus, vamos ouvir o coro.